Olá, o excelente livro Outlive, ao qual nos referimos aqui no canal diversas vezes, ele traz como subtítulo a arte e a ciência de viver mais e melhor. A propósito disso, eu recebi ontem, com muita satisfação, um texto primoroso que me foi encaminhado por dois amigos, até simultaneamente. Ontem, dois amigos me encaminharam esse texto, falando exatamente sobre essa questão da arte de se viver por longo tempo, né? A arte de saber viver no processo de envelhecimento. E eu queria compartilhar com vocês, não gostaria de ficar com esse texto só para mim, porque ele é primoroso, ele sintetiza muito do espírito do que temos buscado fazer aqui no Longevidade Cast, né? E uma curiosidade, antes de entrar no texto, é que uma das pessoas, desses amigos que me encaminharam o texto, é exatamente um cidadão que já completou 97 anos, me encaminhou por WhatsApp, ele ainda interage, está super ativo e é um exemplo de quem descobriu a arte de viver bem, né, o processo de envelhecimento. E isso é muito legal. Então, o texto, A Delicada Arte de Viver Muito, do Mário Donato D'Angelo. Ele é um médico, né, professor, já aposentado, e é pesquisador dessa temática toda aí. E ele foi muito feliz com essa escrita. Vamos lá. O texto diz assim: viver muito sempre foi, por séculos, uma raridade quase mítica. Era coisa de avó centenária que conhecia a cura das doenças no cheiro do mato, ou de personagem de romance russo, desses que morriam em São Petersburgo, sob a neve, citando Aristóteles em voz embargada. Longevidade era exceção. Agora virou estatística. Vivemos mais, isso é fato. A medicina avançou, os antibióticos viraram gente da casa, o colesterol passou a ser vigiado como se fosse um criminoso reincidente. A expectativa de vida subiu e com ela a ideia, quase ingênua, de que bastaria para durar para que tudo desse certo. Mas viver muito não é a mesma coisa que viver bem. E é aí que começa a grande arte. Porque a verdade é que a longevidade chegou antes do manual de instruções. Achávamos que envelhecer seria como alcançar um mirante, olhar para trás com serenidade, cruzar os braços sobre o próprio legado, saborear os frutos de uma vida bem vivida. Mas a velhice, como a infância, exige cuidados diários e também alguma poesia. O corpo, esse velho cúmplice, começa a dar sinais de que o tempo passou. As juntas rangem como portas de armário antigo, os reflexos hesitam, os músculos se retraem. Mas não é só o corpo que envelhece. Às vezes o mundo ao redor também se torna estranho, distante. Os amigos partem, os filhos se dispersam, as calçadas ganham degraus invisíveis. E de repente, o que mais dói não é o quadril, é o silêncio. E então vem ela, a queda. Não é só a queda literal, essa que acontece no banheiro, no degrau da padaria, na pressa inocente de atravessar a rua, mas a queda simbólica do entusiasmo, da autonomia, da autoconfiança. A queda de uma imagem de si mesmo que era mais firme antes, decidida, ágil. A queda de um modo de viver que não se encaixa mais no corpo, que agora abriga a alma com mais cuidado.
A Organização Mundial da Saúde diz que 1/3 dos idosos sofre uma queda por ano. E essa queda pode ser o primeiro passo de uma jornada difícil, fraturas, cirurgias, internações, perdas de mobilidade, de independência, de ânimo. Mas veja bem, não se trata de um alerta sombrio. Trata-se aqui de um chamado amoroso à reinvenção. Porque o envelhecimento também pode ser reinício. E preparar-se para ele é como preparar um jardim. Exige tempo, perseverança e escolhas. É preciso cultivar força, sim, mas não para carregar sacos de cimento, mas para levantar-se da cadeira com leveza e poder abraçar um neto sem receio de tombar. É preciso elasticidade, não só nos músculos, mas nas ideias. E é preciso algo ainda mais raro: gentileza consigo mesmo. Não se trata de negar a velhice. Ela chega queira ou não. Com suas rugas, suas lentidões, com seus esquecimentos charmosos e suas manias de repetir histórias. Mas há velhices e velhices. E há aquelas que florescem porque foram cultivadas, foram cuidadas, porque tiveram sol e sombra, porque foram vividas com afeto, com liberdade, com algum humor. Sim, o humor, ele é talvez o músculo mais importante a ser mantido. Porque rir de si mesmo, das gafes, das perdas de memória, do tropeço nas palavras, é um jeito de desarmar o tempo. O velho ranzinza é um clichê injusto. Há velhos encantadores que dançam bolero na sala com o ventilador ligado e o cachorro olhando desconfiado. Que tomam vinho com moderação e sorvete sem culpa. Que aos 80 aprendem a usar o celular e ainda erram, mas riem do erro. A longevidade, quando bem vivida, é como uma longa tarde, uma tarde luminosa, daquelas em que o sol demora a ir embora e o tempo parece suspenso entre uma lembrança e outra. Não é preciso correr, nem competir. Basta estar inteiro, corpo e alma, em compasso. É isso que propomos aqui, diz o autor, um olhar amoroso para o futuro que já chegou. A velhice não precisa ser sinônimo de decadência. Pode ser plenitude. E envelhecer bem não é um luxo, nem sorte. É construção diária, com passos firmes, com gestos suaves, com a força das pernas e o riso no rosto. Com o cuidado do corpo, sim, mas também com a ternura da memória. Porque o segredo não é apenas viver muito. É fazer da longevidade uma arte íntima, uma coordenação delicada entre o tempo e o desejo. E que, ao final, quando chegar a noite, a gente possa dizer com lucidez e com alegria: foi bom ter vivido tanto, mas foi melhor ainda ter vivido bem. Né? Que texto genial esse, então, né? Autor Mário Donato D'Angelo. Abraço.